Tá? Quando tiver algum exercício, alguma coisa do gênero, essa apresentação vai ter um exercício, a gente vai fazer ela, ou vou fazer pelo computador, ou quem sabe até pelo quadro branco. Tem um quadro aqui, galera, pô, Mangolão, presta atenção, tal. Então vai ser essa metodologia que a gente vai usar, ok? Beleza? Então, o que vai acontecer aí? Vamos começar com conteúdo desde já, velho, tá? Entendeu? Não vamos perder tempo agora, a gente vai começar com conteúdo chamado conjuntos, tá? Hoje eu vou usar folhinha, vou mostrar aqui para vocês, tá? Caso vocês não visualizem ou achem minha letra horrível, fala aí e tal, tá? Dá um toquezinho aí, tá? Dizendo, Eloy, consegui, Eloy, entendi, beleza, show de bola. Beleza? Tranquilo? Podemos começar então? Vamos lá então. Pessoal, antes de qualquer coisa, a galera sempre pergunta assim, Eloy, por que que eu tenho que ver conjuntos? Conjuntos caem na URGS? Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Entendeu? Até pode cair. Só que conjuntos, principalmente conjuntos numéricos, é o início, tá? A gente tem que entender, entendeu? É a base de entender ali, até para a gente entender fazer operações matemáticas bem, tá? Entendeu? Essa é a ideia, tá? Então a gente vai começar com conjuntos numéricos agora de cara. Então, olha, o que é conjuntos? Primeira coisa é o seguinte, tá? A gente tem que entender primeiramente aí o que é conjuntos, tá? Você tem que entender que conjuntos é como se fosse coleções, tá? Entendeu? O que acontece? São coleções. Os elementos de um conjunto, eles têm alguma característica em comum. Esse é o ponto, tá? Mas Eloy, me tira uma dúvida aí, Eloy, eu não entendi uma coisa. Tu falou que conjuntos, tá? Mas como assim conjuntos, tal, eles têm uma característica comum? Vamos dar um exemplo, tá? Vamos dizer que eu tenho um conjunto de vogais, tá? Então, por exemplo, eu criei um conjunto de vogais. Ó, tá vendo aqui? Aqui o conjunto das vogais. Ó, tá? Ó, conjunto V, A, E, I, O, U. Beleza? Esses são os conjuntos das vogais. Beleza? O que acontece, tá? Você tá olhando isso aqui, mas aqui tem um ponto muito interessante, tá? Eu te mostrei um conjunto aqui. Mas eu poderia mostrar um outro conjunto da seguinte forma. Eu poderia mostrar dessa forma aqui, ó. A, E, I, O, U. Olha só. Eloy, como assim? Seguinte forma, eu poderia mostrar assim, ó. Tá vendo aqui? Eu poderia te mostrar um conjunto dessa forma. Beleza? Tá? Então, o que acontece? Eu te mostrei duas formas de conjuntos, tá? Mas, Eloy, eu não entendi. Por que tu mostrou isso? Porque é o seguinte, tá? Da primeira forma que eu mostrei dessa forma aqui, a gente diz que esse conjunto aqui, ele tá o quê? Ela está em extensão, beleza? Extensão. Dessa segunda maneira que eu mostrei aqui, tá vendo aqui, nerd? Ó, vogais aqui, ó, V de vogais, isso aqui é em cima de figuras, tá? Mas isso aqui tem um nome. Essa forma de mostrar os conjuntos, o nome desse cara aqui é chamado diagrama de Venn. Diagrama Venn é um matemático, tá? Ele criou essa técnica aqui, ó, de desenhar. Eu posso desenhar figuras dessa forma aqui. Beleza? Então, o que acontece? Te mostrei a forma de extensão, ok? E te mostrei de extensão, tá? E de figura, que é o diagrama de Venn, tá? Diagrama de Venn. Beleza? Só que tem um ponto muito interessante que é o seguinte, tá? Eloy, a URGS vai me cobrar dessa forma? Até pode, tá? Cobrar da forma de extensão. Só que ela vai te cobrar de outra forma. E qual forma, Eloy? Dessa aqui. Essa forma aqui, ela é muito interessante, tá? Por quê? Você já vai entender, tá? Olha só. O que acontece? Tá? Só para você entender aí. Vou botar bem grande aqui. Olha só. Tá vendo essa forma aqui? Olha que coisa linda isso aqui, tá? Dá para enxergar bem? Coloca aí sim, não. Mangolão, coloca aí sim, não dá, tá horrível tua letra, oi. Coloca aí, tá? Ó, tá vendo essa forma aqui, ó? Ó, sim, ó. X, ó, e tem um tracinho aqui, ó.
Ó, X, E, V, vogal, tá? Entendeu? Eu não entendi, como é que eu leio isso? O X é uma variável, tá? O X é como se fosse um elemento, tá? Então, o que que acontece, pessoal? X, ó, é um elemento. Como é que eu leio esse cara aqui? Essa forma de colocar um conjunto é chamado de, ó, eu estou demonstrando o conjunto como compreensão. Como compreensão. Então, o que acontece? Eu estou dizendo da seguinte forma, que o X, tá vendo aqui, ó, X, o X aqui, tal que. O que é essa barrinha aqui, ó? É tal que. Essa barrinha a gente chama de pipe, esse tracinho a gente chama tal que. Ou modo que. Então, o que acontece? O X, tal que X pertence a uma vogal. X pertence a uma vogal. Beleza? Eu te faço a seguinte pergunta, nerd. Tu que tá em casa aí, me responde isso, tá? X é um elemento. Eu posso dizer que X está contido. Eu vou botar aqui a letrinha. Olha só. Vou fazer de uma outra forma. Olha só, presta atenção. A está contido no conjunto vogal. Olha só. Nerd, isso aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui. A vogal A está contido no conjunto vogal, isso aqui é certo ou errado? Põe um C de certo aí ou E de errado aí. Põe agora. C de certo ou E de errado. O A aqui, o A está contido nas vogais. Põe aí C de certo ou E de errado. O A está contido nas vogais, coloca aí C. Olha a galera jogando C, hein? C, bota aí C ou E. Que isso, hein, cara? Vocês são demais, hein? Vocês são demais, hein? Tá errado, Mangolão. Tá errado, Mangolão. Mas não é C. Tá errado. Ok? Como assim tá errado, Eloy? Não entendi. Nerd, o A é um elemento. Entendeu? O A é um elemento. O vogal é um conjunto. Então, o que que acontece, Eloy? Nerd, o A, quando a gente fala de elemento para conjunto, tu não pode usar contido e não contido. Você tem que usar pertence e não pertence, que se chama o quê? De persistência. Então, o E, ele é o quê? O E é de pertence ou não pertence. Ok? Então, o que acontece é o seguinte, o certo não seria isso aqui, né? Seria isso aqui, ó. A pertence ao conjunto vogal. Seria isso aqui, ó. A pertence ao conjunto vogal. O A pertence ao conjunto vogal. Então, quando a gente fala de elemento para conjunto, tu fala pertence e não pertence. Ok? Tu não pode falar, ok, que um elemento está contido no conjunto. Não, ele pertence. Ok? Ele pertence. Mas ele não está ali entre a G e a letra L. Olha esse cara aqui. Eu não posso estar lendo isso aqui, cara. Vocês estão voltando, vocês estão tirando minha concentração. Ok? Ok? Ainda bem que erramos juntos. É, isso aí, mangolões. Ok? Beleza aí? Tranquilo? Mas, Eloy, quando é que entra contido e não contido, cara? Aí que tá. Contido e não contido, a gente se refere para conjunto. Ok? Conjunto e subconjunto. Ah, Eloy, eu acho que agora eu entendi, velho. Então você está dizendo para mim que quando eu falo de um conjunto, está contido dentro de um conjunto, ok? Está contido dentro de um conjunto, ele é um subconjunto. Exatamente. Então, quando a gente fala de conjunto para conjunto, aí sim, ok? Aí sim está correto. Entendeu? Esse é o ponto. Beleza? Tranquilo? Vamos falar de conjuntos, então. Só tem um ponto muito interessante, tá? Quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, só vamos já colocar esse caso que é bem bacana. Se eu falar para você o seguinte, ó, a letra, por exemplo, Y pertence ao conjunto vogal, a gente diz que ele não pertence. Ele não pertence. Y não pertence ao conjunto dos vogais. Beleza? Y é uma consoante. Ok? Se tu não sabe, acorda, tá? Beleza? Tranquilo? Agora, o que acontece, tá? Quando eu falo de contido e não contido,
Eu estou dizendo o quê? Na URGS, geralmente cai assim, ó. Vamos dar um exemplo, tá? Vamos dizer que eu tenho um conjunto A, com os seguintes números, tá? 1, 2, 3, e um conjunto B, com 10, 50, 30 e 35. Beleza? Tranquilo? O que acontece, tá? Ó, eu tenho aqui esses dois conjuntos. Beleza? Ó, conjunto A, conjunto B. Eu fiz em forma usando o diagrama de Venn, ok? Aí eu falo para você o seguinte, pô, Eloy, o conjunto A está contido no conjunto B? Você vai ver, ó, você vai ver aqui, ó, não está contido. Então, a gente diz o quê? Que não está contido. A não está contido em B. Esse é o ponto. Tá? Eloy, eu vi numa prova esse C de contido dessa forma. Ao contrário. A contido em B. Como assim, Eloy? Tá, isso é muito interessante. Esse símbolo de contido virado aqui, vou ser bem sério, tá? É muito difícil, tá? A última vez que eu vi no vestibular da URGS, acho que não me engano foi em 2004, 2005, tá? Esse símbolo aqui aparecer numa prova da URGS, tá? 2004, 2005, acho que foi no vestibular da URGS. O que acontece, tá? Quando eu leio dessa forma aqui, eu estou dizendo o seguinte, A está contido em B. Agora, quando eu ponho dessa forma aqui, ao contrário, eu estou dizendo o quê? B está contido em A. A leitura é o contrário. Entendeu, Mangolão? Ó, A está contido em B, B está contido em A. É o contrário. Entendeu a lógica? Só que esse aqui é muito difícil aparecer, tá? Muito difícil. O que mais cai é esse cara aqui, tá? Entendeu? A está contido em B. Essa, a maneira que você é assim, ó. A está contido em B. O Czinho virado, B está contido em A. Tranquilo? Entenderam? Sim ou não? Põe o S de sim aí. Põe S de sim aí. Põe S de sim. Sim, S de sim. Isso aí. Coisa linda, né, Molô? Isso aí, nerds. Show de bola. Legal. Bacana. Isso aí. Agora, olha só. Vamos falar agora de conjuntos numéricos, velho. Olha só. Primeiro conjunto que a gente vai ver aí é o conjunto dos números naturais, velho. Conjunto dos números naturais. Ok? Como assim, tá? Cara, geralmente quando o cara tá na primeira, segunda, terceira série, alguns estão aqui capazes de nem saber, tá? Mas é porque tu aprende da contagem, né, cara? Como é que funciona o conjunto dos números naturais, tá? Vamos lá. Começa pelo seguinte ponto, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá? Conjunto dos números naturais, ok? Tu viu aqui que no finalzinho aqui, ó, tem a continuação, tá? Beleza? Só que acontece o seguinte, tá? Conjuntos naturais aí, 0, 1, 2 e assim por diante. Só que tem um ponto, tá? Vamos dizer que na prova ele pode colocar para você o conjunto dos números naturais com asterisco, cara. Asterisco, mas Eloy, o que significa com asterisco? Quando ele tem o conjunto dos números naturais com asterisco, o que isso significa, tá? Significa que o elemento 0, ele não estará presente. Então acontece, os números naturais, quando tem um asteriscozinho aqui, significa que não estará presente o elemento 0. Entendeu? Show de bola, tá? Até aí, tranquilo, tá? Mas, Eloy, tem outro conjunto que a gente deve saber, óbvio, até para operações matemáticas, até, a gente vai ver direto aí também, que é o quê, tá? O conjunto dos números inteiros, tá? Inteiros. Mas ele pode aparecer, não, aí tá. Se tiver ali N asterisco, o 0 não vai estar presente, não vai estar presente o elemento 0. Ele não vai aparecer. Agora, se tiver o símbolo, que é o N dos números naturais, tá? Dos números naturais, sem a presença do asterisco, o 0 vai aparecer. O 0 ele vai estar presente. Entendeu, Jennifer? 2018-586 extensivo. Ok? Beleza? Tranquilo? Entendeu, Jennifer? Responde essa sim ou não, tá? O que acontece agora é o seguinte, tá? Entendi, beleza. Conjunto dos números inteiros, velho, como é que funciona, tá?
Eloy, por que esse conjunto dos números inteiros não é com I? Nerd. O símbolo, a letra que representa os números inteiros é o Z, tá? Porque Z, o Zetteln, em alemão é inteiros, tá? Z, tá? Representa os números inteiros. E aí o que acontece? O conjunto dos números inteiros, a gente vai ter aí mais elementos. Eloy, como assim mais elementos? Seguinte, vamos dar um exemplo aqui bem prático, cara, tá? Da seguinte forma, olha só. Além dos números inteiros, além de estar presente os números naturais, velho, a gente também vai ter presente também os números negativos. Tá? Os números negativos. Tá? Esse é o ponto. Os números negativos. Então aqui nós temos os números inteiros, ó, os números negativos e os números, ó, naturais aqui. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Bota sim ou não aí. Eu posso dizer que o conjunto dos números naturais estão contidos nos números inteiros? S de sim ou N de não? Posso afirmar isso aí? O conjunto dos números naturais estão contidos nos números inteiros? Sim, exatamente, cara. Eu não posso dizer, eu posso afirmar. O conjunto dos números naturais estão contidos nos números inteiros, ok? Posso afirmar para você que os números naturais, ok, é um subconjunto dos números inteiros, tá? Posso dizer, coloca S de sim ou N de não. Eu posso dizer que os números inteiros estão contidos nos números naturais? Os números inteiros estão contidos nos números naturais? S de sim ou N de não? Eu posso dizer que os números inteiros estão contidos nos números naturais? Pô, isso aí, perfeito. Olha só, a resposta é não. Eu não posso dizer que os números inteiros estão contidos nos números naturais. Por que não, Eloy? Porque quando eu afirmo isso, estou dizendo que todos os elementos dos números inteiros estão presentes nos números naturais. Está errado isso. Não, ok? Ó, todos os números naturais estão contidos nos inteiros. Todos os elementos dos números naturais estão contidos nos números inteiros. Agora, o conjunto dos números inteiros não estão contidos nos números naturais. Quando eu falo contido, eu estou dizendo que todos. Ai, mas Eloy, mas entra o conjunto dos números ali, os números positivos. Não, tem que ser todos os elementos. Entendeu? Então a resposta é não. Os números naturais, os números inteiros, não estão contidos nos números naturais. Beleza? Tá? Tá em dúvida? Pergunta aí que eu já respondo, ok? Mas aí é o seguinte, então a gente chegou na seguinte conclusão. Eloy, os números naturais estão contidos, os números naturais estão contidos nos números inteiros. Sim! Agora, os números, ó, olha que coisa interessante, tá? Os números inteiros não estão contidos nos números naturais. Os números inteiros não estão contidos nos números naturais. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Legal, velho. Mas agora tem um ponto muito interessante que é o seguinte, tá? Os números inteiros, eles têm umas peculiaridades bem interessantes, tá? Como assim? Eu não entendi. Vamos dizer que eu coloco para você os números inteiros com asterisco assim, velho. Com asterisco. Velho, me responde, mongolões, me responde, nerd. Qual é o elemento que não vai estar presente? Vai estar todos os números negativos, vai estar todos os números positivos. Mas qual é o elemento que não vai estar presente? O elemento zero. Quando eu tenho isso aí, galera. A galera tá participando, velho. Coisa linda, cara. Vou até fazer um churrasco hoje, cara. Então o que acontece? Olha só, os números inteiros, velho, tô vendo aqui o asterisco, ó. O asterisco está dizendo o quê? Vou ter os seguintes elementos. Eu vou ter presente os números negativos, ok? Os números positivos
mas eu não terei o elemento 0. Beleza aí? Tranquilo? Coisa linda! Show de bola, legal, velho. Agora é o seguinte, olha só. Presta atenção que é uma coisa bem interessante, tá? Vamos dizer que eu coloco esse símbolo para você. O símbolo dos inteiros com símbolo de positivo aqui. O que tu acha que vai ter nesse conjunto aí? O que tu acha que vai ter? Ó, somente os positivos. O Anderson Lucas respondeu. Cara, quase. Como assim, Eloy, quase? Quando a gente faz isso aqui, claro, para associar, é legal tu prever ali, pô, símbolo dos inteiros com positivos. Pô, Eloy, óbvio que é só os positivos. Só que tem um ponto, tá? Quando você tem um conjunto dos números inteiros, olha, o Fernando respondeu, mais o 0, velho. Exatamente, Fernando Eduardo Dango responderam. Danzo, desculpa, Eduardo. Quer dizer, Eduardo Rigo Danzo. Ó, tá vendo aqui? Ó, tá vendo aqui, ó? Vai ter os elementos positivos mais o elemento 0. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou ter o 0, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5, e assim sucessivamente. Mas, Eloy, se está o símbolo do positivo ali, como é que eu leio isso? A gente lê da seguinte forma. Quando eu tenho o Z aqui, de números inteiros, com positivo, a gente lê da seguinte forma. São os elementos não negativos. São os elementos não negativos. Quem são os elementos não negativos? O 0 e os números positivos. Beleza? Da mesma forma que tem com Z o símbolo dos inteiros com positivo, eu vou ter o símbolo dos inteiros com negativo. E tu lê o que acontece. Nesse caso, a gente pode fazer uma analogia ali, né, com o exemplo anterior, né? Como é que funciona nesse caso aqui? São os números inteiros? Não, são os números inteiros. Ok, só que são os números inteiros não positivos. Quem vai estar aqui? Os números negativos mais o elemento 0. Eloy! Acho que agora eu entendi, cara. Entendeu? Eu vou ter os elementos negativos e mais o elemento 0. Beleza aí? Tranquilo? Mas aí o seguinte, né? O cara pode colocar para você um seguinte ponto aí bem bacana, que é o seguinte. Vou pegar mais folha aqui. Vamos dar-lhe. Da seguinte forma. Olha só. Ele pode ter isso aqui para você. Ó, por exemplo, tá? Vamos ver o seguinte. Eu tenho o símbolo dos inteiros. Ó, eu posso colocar o símbolo dos inteiros, botar um positivo e mais o asterisco lá em cima. Tá vendo ali, ó? E mais o asterisco aqui em cima. Tá vendo aí? O que significa nesse caso aqui? Que eu vou ter os elementos, os números inteiros, tá? Os números inteiros, ok, lá, beleza. Só que somente os números positivos. Não tem o 0, mas tem o positivo. Exatamente, Tamiris. Exatamente. Tá? Beleza aí? A mesma coisa também com os inteiros asterisco negativo, tá? É fazer um paralelo, tá? Vai ter os números, vai ser os números não positivos, só que sem o elemento 0 ali também. É a mesma coisa, a mesma analogia com o exemplo anterior. Beleza? Tranquilo? Que coisa linda, velho. Ok? Posso dizer o seguinte, fazer o seguinte desenho aqui. Quando eu falo para vocês que os números naturais estão contidos nos números inteiros, a gente pode usar o diagrama de Venn para representar isso. Ó, tá vendo aqui? Ó, os números naturais estão contidos nos números inteiros. Tá vendo aqui? Ó, estão contidos, tá vendo aqui? Ó, agora, os números inteiros não estão contidos nos números naturais. Tá? O diagrama de Venn representa bem claro isso, ok? Agora eu quero chegar no cara que, se a gente pegar provas da URGS, ele aparece, tá? Que é qual conjunto, Eloy? Conjunto dos números racionais. E desde já peço desculpa pro Leandro que eu vou me passar no tempo, não tô nem aí, vou passar. Tô bem louco aí, vou passar do tempo, um pouquinho, Leandro, me perdoa. Azar, vou dar-lhe.
tá? Que é o seguinte, nerd, quem são esses conjuntos aí, Eloy? Esses conjuntos aqui, geralmente que o pessoal sai do ensino médio, o pessoal sai meio perdido, tá? Entendeu? Olha só o Júnior. Olha só. Tá, eu vou responder as perguntas aqui. É assim que fica escrito e tal. Eu vou falar daqui a pouquinho, tá, Fernanda? X tal que X pertence a Z. Mas depende do que ele quer, né? A gente pode fazer uns exemplos também da maneira que a gente fala da compreensão, tá? Que é a maneira que cai em prova, tá? Ó, o Júnior falou o seguinte, mas então pode dizer que... Tá, o teu símbolo também é errado, mas tudo bem, tá? Acho que o teclado ali. Que os números inteiros, asteriscos positivos, estão contidos nos números naturais? Sim! Eu posso dizer que eles são iguais também, tá? Entendeu? Eles estão contidos, são exatamente iguais, né, cara? Entendeu? Na verdade, tu colocou as respostas, dizer isso aí. Ó, o Z asterisco positivo está contido nos números naturais? Sim, está contido, cara. Isso aí, Júnior. Entenderam? Claro, por quê? Porque o Z com asterisco ali, com positivo demais, quais são os elementos? 1, 2, 3, 4, 5, está contido nos números naturais. Ok? Agora vamos lá, vamos dar ali que é o seguinte. Esse cara, eu adoro esse cara. Geralmente por quê, tá? Esse conjunto aqui, olha aqui que eu comprei no mercado, Leandro. Comprei folha de ofício também, cara. Fala também, tia. Né? Ó, tá vendo aqui? Seguinte. O que acontece agora? O que eu quero falar com vocês aí é o seguinte, tá? É os números racionais. Aqui a gente chega num ponto que a gente vê questões aí próximas aí de 2015 também, no vestibular, conjunto dos números racionais, velho. E como procede esse cara aí, tá? Eu já te respondo depois, já, Fernanda, ok? Beleza? Tá? Olha só. Conjunto dos números racionais. Tá? Como é que funciona e como é que procede? Por exemplo, eu te faço a seguinte pergunta. O número 2 é um número racional? Como é que eu sei se um número ele é racional ou não é? Tá? Já para te dar o seguinte ponto, tá? Toda a fração é um número racional. Numerador, denominador. Toda a fração é um número racional. Tá, Eloy, então peraí. Tu está dizendo para mim então que toda fração é um número racional? Cara, toda a fração representada da seguinte forma. Mas olha só, presta atenção. Nessa fração, eu tenho que ter elementos que são números inteiros. Então o que acontece? A e B, toda a fração ao qual eu tenho dois números inteiros, o numerador e o denominador, ok? A e B, toda a fração é um número racional, beleza? Só que tem uma regra. Qual é a regra, Eloy? Primeiramente é o seguinte, tá? O símbolo dos números racionais é um Qzinho assim, tá? Ó, o Qzinho cortado assim, tá? Dos números racionais é um Q, Q de queijo, tá? Como é que eu represento os números racionais, Eloy? Da seguinte forma, olha só. Os números racionais, o conjunto dos números racionais, vou fazer de uma maneira da compreensão, tá? X, o elemento X é um número racional, tal que X, ó, como assim? Eu não entendi. Olha só, nerd, o A e o B, eles têm que ser dois números inteiros, tá? Só que tem um ponto muito interessante nisso. A e B, só que tem um ponto. O denominador, ó, numerador, denominador, tá? Pra quem não lembra disso aí, o numerador de cima, denominador de baixo, né, cara? Ok? Ele vai ter um asterisco. O que que isso significa? Que o B não pode ser zero. O B pode ser negativo e positivo, mas o denominador, não pode ser zero. Ok? Beleza? Todo mundo entendeu o raciocínio? Então, toda fração entre dois números inteiros, B, o denominador sendo diferente de zero, é um número racional. Ok? Agora vamos lá. Vamos pegar aqui mais coisinha interessante.
Vamos dizer o seguinte, eu te faço a seguinte pergunta. Eloy, como é que eu sei se um número é um número racional ou não? Olha só, vamos matar agora aqui já. Exemplo, o 3 é um número racional? Como é que a gente sabe? Usa a lógica do Eloy. Para e pensa. Para de ver novela, presta atenção aqui, tá? Para de falar com o namorado, com a mãe. Ó, presta atenção aqui. Nerd, olha só o que acontece. O número 3 é um número racional? Eloy, sim ou não? Pensa o seguinte. Eu consigo pegar dois números inteiros, dividir dois números inteiros e gerar o 3? Sim. Eloy, dá um exemplo. Nerd, você pode fazer 6 dividido por 2. Se você fizer 6 dividido por 2, dá igual a quanto? 3. Então significa o quê? Significa que 3 é um número racional. Ah, Eloy, tu tá dizendo para mim então, se eu pegar um número, ok? E eu pegar esse número, eu conseguir tirar ele de um resultado, de uma divisão entre dois números inteiros, esse número é racional? É racional. Eloy, dá outro exemplo. Eloy, outro exemplo. Eloy, outro exemplo. Eloy, outro exemplo. Nerd, olha só. Outro exemplinho aí. Outro exemplo. O 5 é um número racional? Sim. Por quê? Porque você consegue pegar dois números inteiros, 10 dividido por 2 e gerar o 5, por exemplo. 5 dividido por 10 e gerar o 5, por exemplo. Ah, Eloy, pior, né? Agora, vamos dar uma complicadinha agora. 1,2 décimos é um número racional? Sim, sim, é um número racional. Por quê, Eloy? Como é que é um número racional? Nerd, você consegue pegar dois números inteiros, dividir esses dois números inteiros e gerar 1,2? Sim. Quais, Eloy? 12 dividido por 10, por exemplo. Peguei dois números inteiros. Tá vendo aqui? Ó, peguei dois números inteiros e gerei 1,2. Pensa o seguinte, todo o número periódico, todo o número decimal que ele for ter um período finito, com fim, nerd, ó, não tem três pontinhos aqui, ó, tá? Todo o número que for um número decimal periódico finito, ó, não tem continuação, ó, ele parou, ó, ele é um número racional. Outro exemplo, Eloy, outro exemplo. Olha aqui, outro exemplo. Olha só, presta atenção. 0, tá vendo aqui, ó? 50 décimos. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? 5 décimos aqui, ó. Coisa linda. Ó, Eloy, é um número racional? Sim, é um número racional. Porque você consegue pegar, entendeu? Você consegue pegar dois números inteiros, dividir dois números inteiros e gerar esse número. A Tânia pediu para repetir. Vamos lá. 1,2, tá vendo 1,2 aqui? Você consegue pegar dois números inteiros e dividir e gerar 1,2 décimos. 12 dividido por 10 é 1,2. Então, o que significa? 1,2 é um número racional. Ó, 5 décimos aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, tá vendo aqui? Ó, ele é um número racional. Por que, Eloy? Porque eu consigo pegar dois números inteiros, entendeu? Dividir e gerar esse número. Beleza? Eloy, vamos mais além? Vamos mais além. Exemplo. Esse aqui eu quero que você responda sim, sim, N de não. Ah. Bota essa de cima, ó. Botei 3 pontinhos de continuação atrás, ó. Tá continuando, ó. Tem reticências, ó. 0,1111 é um número racional, sim ou não? Eu adoro a galera respondendo, cara. É um número racional, sim ou não? Olha aí, galera, hein? Que coisa linda. Uns botaram sim, uns botaram não. Mas, Eloy, tu acabou de falar que todo número decimal que for finito é um número racional. Só que esse número aqui, Eloy, ele é um número decimal, só que ele é uma dízima periódica, sem fim.
Ele é um número racional, nerd? Todo número que for uma dízima periódica, ele é um número racional. Mas, Eloy, me dá a divisão entre dois números inteiros que eu consiga dividir, que eu consiga dividir, que eu consiga dividir e gerar esse número. Nerd, 1 dividido por 9 dá esse número. Se você pegar 1, a gente vai ver operações matemáticas, não se preocupe, tá? Se a gente pegar 1 e dividir por 9, vai dar 0,11111. Vai ser uma dízima periódica, cara. Então, toda a dízima periódica é um número racional. É um número racional. Beleza? Então, ela me dá outro exemplo de dízima periódica. Exemplo. Ó, tá vendo aqui, ó? Ah, Eloy, eu achava que sempre repetia o algarismo. Ah, repete, mas pode repetir alguns algarismos, né? Ó, 0, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Entendeu? Isso aqui é uma dízima periódica, tá? Então, deixar bem claro para você aí, ó. Todo número que for uma dízima periódica é um número racional. Antes de acabar a aula aí, vamos mais além. Só quero mostrar um negócio. Tô sei que passei meu tempo. Calma, já vai estar liberado. O pessoal já vai ser liberado para a live do Périx, tá? Calma, relaxa, tá? Alguns devem nem gostar aí também, não sei. Ó, dá uma olhada aqui. Ó, a Fernanda até riu, né, Fernanda? Logo pro Périx aí. Então, o que eu posso dizer aí é o seguinte, nerd. Olha só que coisa linda, velho. Tá? Ó, o seguinte. Números mistos são racionais também. Números mistos, depende, eu posso te mostrar, tá? Vou mostrar um exemplo. Eu vou falar de números mistos, tá? Sofia. Tá, vou falar também, vou falar, tá? A Jenny falou, eu nem sabia dessa, valeu, senhor. Não sei se você vai falar da matéria ou do Pérez, tá? Ah, do show. Show, tá, beleza. A gente vai falar de números mistos, tá? São racionais. A gente vai falar, calma, a gente vai chegar. O que acontece é o seguinte, olha só. Seguinte, a gente pode afirmar o seguinte detalhe, tá? Olha só. Eu posso dizer, ter a seguinte imagem. Os números naturais estão contidos nos números inteiros. E os números inteiros estão contidos nos números racionais. Olha como o diagrama de Venn mostra. Números naturais, números inteiros e números racionais. Ó, tá vendo aqui? O que eu posso dizer? Os números naturais estão contidos nos números inteiros. Os números inteiros estão contidos nos números racionais. Posso afirmar o seguinte: todo número natural é um número inteiro. Todo número inteiro é um número racional. Todo número natural é um número racional. Então acontece, quando tu vê um número negativo, ele é um número racional também. Eu posso dizer que os números naturais estão contidos também dentro dos números, estão contidos nos números racionais. Então quer dizer o quê? Os números racionais, na verdade, o que significa? É o quê? A presença dos números naturais, dos inteiros, tá? E também dos números decimais, cara. Esse é o ponto que você tem que entender, entendeu? Também, além dos números naturais, está presente os números naturais inteiros, eu tenho os números decimais, ok? Só que um número natural, um número para ser tá presente no conjunto de números racionais, ele tem o quê? Eu tenho que pegar dois números inteiros, dividir e gerar esse número. Se eu conseguir gerar esse número através de uma divisão entre dois números inteiros, aí esse cara é racional. Mas aí tu te pergunta, mas Eloy, posso afirmar então que todos os números então são racionais? Não. Por quê? Porque é o seguinte, eu posso ter isso aqui, ó. O número π.
Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui é o valor de π. Exatamente, Anderson Lucas. Ó, isso aqui é um número irracional. O que é um número irracional, Eloy? É quando eu não consigo pegar dois números inteiros e gerar esse valor. Eloy, mas aqui tem aqui uma dízima, só que ela não é periódica, velho. Quando o número, ele é assim, ó, tá vendo? 3,14 aqui, ó. Olha aqui, ó, não tem, ó, ele não é uma dízima periódica. Ó, Eloy, mas ele não é um número aqui, ó, um número, ó, ele não é um número, ó, um número decimal finito, ó, periódico finito? Não, ó, ele tem reticências aqui, ó. Então acontece o quê? O valor de π é um número irracional. Então significa, se o número não é racional, ele pode ser um número irracional. Eloy, uma pergunta. Raiz de 2. Raiz quadrada de 2. Estão me ouvindo aí, pessoal? Tá saindo som, hein? Ô, Giovanni, acho que é teu computador aí. Todo mundo tá me ouvindo aí? Tá sem som, ficou sem som aqui também. Tá ouvindo agora? Tá. Estão ouvindo agora? Agora estão, né, Nerd? Voltou! Sim, foi! Sim! Tá, o que acontece? Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui eu tenho... Então, o que acontece? Raiz quadrada de 2. Então, como assim raiz quadrada de 2? Nerd, seguinte. Raiz... Ó, eu vou te fazer a seguinte pergunta, tá? Raiz quadrada de 2 tem raiz exata? Não. Então, significa, quando o número não tem uma raiz exata, a gente diz que esse número é um número irracional. Por quê? A raiz de 2, ela é assim, pessoal. Ó, tá vendo aqui? Olha a raiz de 2. Raiz quadrada de 2. Ó, ele aqui, ó, ele tem uma dízima, só que ela não é periódica, tá? Olha aqui, ó, olha os pontinhos aqui, ó, reticência, ó. Então, quando o que acontece? É um número decimal, só que não tem, ó, não é uma dízima periódica, tá vendo aqui, ó? E também não é finita. Então, raiz quadrada de 2 é um número irracional, tá? Eloy, então, peraí. Eu posso afirmar o seguinte, então, eu tenho um conjunto dos números naturais, eu tenho um conjunto dos números inteiros, eu tenho um conjunto dos números racionais. E aqui eu tenho o conjunto dos números irracionais. O que significa? Ó, aqui ó, eu tenho naturais contido nos inteiros que está contido nos números racionais. Agora, tá vendo aqui, nerd? Olha aqui. O conjunto dos números irracionais não tem nenhuma intersecção, não tem nada em comum com os números racionais. Então está totalmente aqui, ó, fora. O que significa isso, Eloy? Tudo isso aqui tem um nome. E qual é o nome disso aqui, Eloy? Tudo isso aqui faz parte de um conjunto. Qual é o conjunto, Eloy? Tudo isso aqui faz parte do conjunto dos números reais. Então significa, nerd, significa o seguinte, ok? Tudo isso aqui, os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais, eles são tudo conjuntos dos números racionais, dos números reais. Tá? Tudo isso aqui é dos números reais. O que eu posso afirmar? Eu posso afirmar o seguinte. O conjunto dos números reais é uma união entre os números racionais com os números irracionais. Tá vendo aqui? Ó, os números reais é igual ao quê? A união, esse U aqui significa união de conjuntos. É a união do conjunto dos números racionais com os números irracionais. Entenderam aí, pessoal? Entenderam? Que coisa linda, velho! Que coisa linda! Tá? Ha! Vimos conjuntos numéricos até conjuntos reais. Eloy, mostra a folha de novo, Sor. Mostro sim. Ó, os números reais é igual à união do conjunto dos números. Ó, conjunto dos números racionais
união com o conjunto dos números irracionais. É a união. Isso aqui é o U, tá? É de união, tá? Existe também o símbolo da intersecção também, tá? Beleza? Ó, tá vendo aqui? Fabiane, viu aí? Dá um ok, Fabiane. Dá um ok, Fabiane. Dá um ok, Fabiane. Sim, isso aí. Pô, tá louco? Isso aí, isso aí. Obrigado. Tá vendo aqui, ó? Ó, que coisa linda do pai. Tá vendo? Me passei do tempo, peço mil desculpas, que eu me passei do tempo. Top a aula. Semana que vem a gente vai estar com a apresentação aí também. Aí, tá? Pô, ótima aula, cara. Obrigado, Eduarda. Massa, Liames. Legal, velho. Cara, é isso aí. Cara, eu queria muito que essa aula fosse presencial, queria estar vendo vocês, estar presente, tá ali, tá junto ali, fazendo questões, cara. Mas com certeza a gente está passando por isso, para a gente, no final lá do ano, a gente se abraçar, entendeu? Vou estar junto com vocês antes da prova, aí certo, vamos invadir a prova da URGS, velho. Tá, tô bem louco aí, tá? Vai ser bem bacana. Vai ser bem bacana a matéria, a gente vai começar com operações matemáticas na próximas e depois a gente vai começar a intercalar, tá? Eu vou explicar como vai funcionar, a gente vai começar a ver trigonometria já de cara, tá? Depois geometria também, sempre fazendo esse bloco aí e pulando para as questões também. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, muito obrigado. Como eu encerro minhas aulas, que Deus ilumine a todos, sejam abençoados pelo Papai do Céu, tá? Ok? Vou deixar meu e-mail aqui, tá? Vou deixar um e-mail aqui que eu respondo para os alunos. Para quem não tem, eu acho que eu coloquei na primeira aula, mas igual vou colocar de novo. elogica@gmail.com, tá? É meu e-mail que eu respondo aos alunos, tal, aí, com questões, com tudo aí, tá? Beleza, pessoal? Pessoal, bom feriado de Páscoa. Sinto um abraçado por mim. Pô, eu ia levar chocolate para vocês hoje se tivesse aula, cara. Pô, brincadeira, hein? Tá, pessoal? Que Deus ilumine a todos, sejam abençoados pelo Pai do Céu. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. É nóis!